Oi, gente, nós estamos aqui com a Elis, a Debbie Buffoni, com a Elis Adão. Eu vou deixar que ela se apresente para vocês. Muitos de vocês já conhecem, mas eu vou deixar que ela faça a apresentação de quem ela é e das especialidades que ela tem em no que nós vamos conversar agora, que é sobre relacionamentos. Elis, se apresente para o pessoal aí. Oi, gente. Prazer em estar aqui com vocês. Prazer. Obrigada pelo convite, Deb. Bom, meu nome é Elis. Por muitos anos eu fui pedagoga, né? Fui psicopedagoga também. E aí, em algum momento, eu passei para administração escolar. Fiquei alguns anos na instituição adventista como coordenadora e orientadora pedagógica. Mas a minha paixão, assim, né, aquilo que fazia meus olhos brilharem desde os meus 15 anos é a psicanálise. Então, no momento, eu parei e aí fiz a psicanálise, me especializei em psicanálise infantil, psicanálise de relacionamentos e terapia de casais. Além da terapia de reprocessamento, que é uma terapia profunda, onde a gente trabalha no inconsciente, dissolvendo, trabalhando ali os traumas, as marcas emocionais, né, que todos nós carregamos. Gente, não tem uma única pessoa na face da Terra que diz assim: não preciso de terapia, não preciso de análise, não preciso de nada, porque a minha vida está ótima. Não existe essa pessoa, Nossa, tá? não. Elise, Você concorda, Débora? eu assino embaixo, porque eu era uma dessas que dizia assim, que terapia que nada, eu preciso de uma amiga e um copo de café, sabe? Sentar, conversar, conversa boa com uma amiga que eu confio, isso é terapia, mas não é não. A Elise chegou na minha vida e a gente, ah, ela começou com o nosso grupo, né? E lá no WhatsApp, que é estudando, e depois a gente fazia as lives aqui no Facebook, no Facebook não, no Zoom, e muitos de vocês já assistiram algumas entrevistas que nós fizemos aqui, e aí ela me falou sobre a TRG, eu falei assim, deixa eu ver o que é isso. Gente, eu queria que isso fosse obrigatório para todo mundo, porque todos nós temos problemas que estão lá no nosso subconsciente, não é isso? Doutora Elis, estou falando Exatamente. certo? Está. E isso mudou a minha vida, gente. As pessoas que me conhecem, algumas conhecem, a grande maioria conhece o meu passado, conhece a minha história, e eu digo para vocês que hoje a TRG, com a Elis, mudou minha vida para melhor. Então, uma coisa que eu perguntei para ela quando ela me ofereceu, eu falei assim, olha, eu posso levar Jesus para as reuniões? E ela falou, claro que você pode, que era a minha preocupação. Eu escutava coisas, né, sobre subconsciente, e eu ficava preocupada, porque, né, mas ela me deixou tão à vontade, e a gente que coloca, gente, a TRG junto com a sua fé, junto com Deus. Deus vem para a sessão de TRG. E para Exato. Ele mim, que conduz, né? ele que conduz. Então, assim, é uma mudança da água para o vinho e um dos melhores vinhos. Eu me sinto, assim, privilegiado por ter participado com você, Elis. Que Deus abençoe você muito e que muitas pessoas possam entrar em contato com você. E aqui eu abro só um parentezinho para você dizer como é que as pessoas te encontram e podem marcar uma consulta com você. Todo mundo aí. Normalmente. Eu tenho uma página no Google, tá? Aham. Uma fanpage que pode entrar por lá, Elisadão. Através também do meu Instagram, @elisadãobc, e Uhum. através do meu WhatsApp. Eu vou colocar tudo aqui na tela Obrigada, para Deb. vocês. Então, pois é, Elis, a gente participa de um grupo no WhatsApp e a gente também se encontra semanalmente para estudar a Bíblia. E a gente começou a perceber, eu digo a gente porque Elis é que presta muita atenção nisso, e a gente viu que existem alguns problemas com relação aos relacionamentos, porque eu costumo dizer assim, eu não a minha vida dentro da igreja adventista, que é o que no contexto que a gente está falando aqui agora, né? Dentro da igreja adventista, eu não era simplesmente um jarro bonito lá na frente.
Eu fazia parte daquele contexto todo. E ali eu tinha amigos, tem familiares e tem era composto de relacionamentos, diversos tipos de relacionamentos e não é simplesmente assim, tá, eu vou sair, pega esse jarro agora e joga fora, vende lá no, na feira, esquece esse jarro. Não, porque são pessoas que a gente ama, que a gente conviveu a vida toda e a gente viu agora e está vendo agora que isso está afetando os relacionamentos. Então, eu queria pedir a você, Elis, perguntar para você e pedir para você fazer uma explicação assim bem rápida para a gente, porque a gente quer fazer uma série e ir a fundo para cada tipo de relacionamento, porque são vários, né? Você quer começar falando para a gente quais são os tipos de relacionamentos que existem? Sim. Eu só quero, assim, iniciar também falando o seguinte, né? Dentro da psicanálise, a gente analisa, reflete todo um passado. E a gente entende que o relacionamento é tudo. E pessoas não são descartáveis, né? Aquela Exatamente. coisa que a gente ouve, assim, especialmente dentro da empresa, né? Na parte profissional, que diz assim, ninguém é insubstituível. Então, uma função, ela pode ser substituída. Uhum, Um funcionário, ele pode ser substituído, mas uma pessoa não, uhum. né? Então, não é possível a gente olhar para o outro e dizer assim, nossa, da agora para frente essa pessoa não me serve mais, É. né? Porque a gente não recicla ela, a gente não se recicla, né? Então, a gente É precisa. engraçado porque o papel, o funcionário, o papel que ele influencia, o que ele faz, as suas atividades são completamente substituíveis. Uhum. Completamente. Inclusive, agora a gente está vivendo numa época de a- inteligência artificial, mas a pessoa, ela não é substituível. Exatamente, né? Pessoa tem coração, tem alma, tem corpo, tem sentimentos, tem emoções, e tudo isso precisa ser respeitado, né? Uhum. E uma das coisas assim que me levou a me dedicar, né, de um tempo para cá, me especializando aí na parte infantil, né, depois me levou a relacionamentos e por último me especializar na terapia de casal, porque assim, a nossa vida é composta de relacionamentos. A gente Exatamente. aprende com relacionamentos. A gente pode ler um livro, assistir uma série, estudar e aprender, ok? Mas se a gente analisar, se eu pego um livro para ler, ainda assim eu estou me relacionando com alguém, com aquela pessoa que escreveu o livro, com o pensamento Exatamente. dela. Então, Exatamente. relacionamento é a base da nossa vida. Primeiro, o relacionamento com Deus, e depois o relacionamento com a gente mesmo e com o outro. Então, a nossa vida é relacionamento, tá? Então, e aí é aquela coisa, né, Deb? Quando alguém diz assim, lá no final da vida, né? Diz assim, o que que você mudaria na sua vida? A pessoa não vai dizer assim, eu deveria ter comprado mais um carro, eu deveria ter feito mais isso, mais aquilo. Ela vai pensar nos relacionamentos. Eu podia ter ficado mais com meu filho, Mais podia ter tempo. sido mais amável, podia ter sido mais. Então, tudo na nossa vida é relacionamento. Então, então esse é o ponto assim da minha vida, é a menina dos meus olhos, né? E dentro dos relacionamentos, eu vou destacar aqui quatro. A gente começa assim com relacionamento saudável, que é aquele relacionamento dos sonhos. E aqui, gente, eu quero colocar assim, ó, relacionamento de uma forma geral, tá? Depois a gente vai assim afunilando um pouco mais para relacionamento, né, de casal, relacionamento amoroso. Mas nesse momento eu quero falar de um relacionamento de uma forma mais Geral. geral, tá? Pessoal, Então, profissional, social, todo tipo de isso. amoroso, tá? Isso, Todo abrangendo todos. Então, a gente inicia pelo relacionamento saudável, que é o sonho, né, de todo mundo. No relacionamento saudável é aquela coisa onde a gente encontra o acolhimento, a gente encontra o respeito, a gente encontra o companheirismo, a cumplicidade, né? É aquela certeza, a segurança de que as minhas necessidades e as minhas dores serão acolhidas e compartilhadas com esse parceiro. E esse parceiro pode ser os meus pais, pode ser meus irmãos, meus colegas de trabalho, meu uhum, namorado, meu marido, filho, enfim, né?
Então, o relacionamento saudável, de uma forma geral, é aquele que acolhe. Eu me sinto segura. Eu tô com um problema, eu posso chegar para essa pessoa e falar, eu posso me abrir com ela, porque ela não vai me esculhambar, ela não vai me criticar, me julgar, ela vai me acolher. Isso é relacionamento saudável. É acolher o outro, ainda que o outro esteja fazendo uma coisa errada, tenha feito. Eu não Aham. estou passando a mão no que ele fez de errado, eu estou acolhendo essa pessoa que errou, Uhum. tá? Com Então, amor, e mostrando, né? Porque tem uma maneira, você pode simplesmente chegar e ser abusivo, mas não, se você saudável, é você chegar e você ter a certeza, eu ter a certeza que eu vou chegar para você, você não vai me julgar, me criticar, você simplesmente vai me receber e vai conversar e vai tentar me fazer entender uma coisa que talvez eu não tenha visto, exato. que eu não tenha entendido, não é? E a gente pode fazer isso, não precisa simplesmente ser num relacionamento entre um psicoterapeuta e um cliente. A gente pode fazer isso no dia a dia, mas a gente precisa aprender isso. Exatamente, né, Débora? Porque quando a gente se olha e se enxerga e se aceita, né, como um ser humano que erra e que se arrepende e que quer reconstruir, porque quando a gente erra, a gente quer que o outro entenda, nos perdoe, nos aceite e nos dê uma chance, né? Então a gente também tem que entender que quando o outro erra, a gente também tem que acolher esse outro, a gente também tem que compreendê-lo, perdoar e dar uma nova chance. Uhum. E essa nova chance, eu não estou dizendo aqui que se for uma coisa terrível, no sentido assim, eu dou uma chance, a pessoa continua perto de mim para ele fazer aquilo novamente. Não é isso, né? É, Aí a gente vai falar sobre perdão e aí é outra história, né? yeah. Então, Mas o assim, relacionamento saudável é bem isso. É, pois por exemplo, você não fazer comentários, ou você não oferecer um tipo de aconselhamento com um amigo, por exemplo, na minha situação aqui, que eu saí da nossa situação, né? Mas eu lembro muito bem que eu tenho sofrido algumas, eu digo sofrido porque são coisas que acontecem. Muitas vezes eu nem deixo isso chegar, não deixo mesmo chegar ao meu coração, porque eu tenho Uhum. certeza absoluta que isso é uma guerra espiritual, não é contra mim, não é contra a minha pessoa, se bem que eles personalizam os ataques, porque, por exemplo, as pessoas têm tendência de fazerem as suas avaliações de acordo com aquilo que eles acreditam ser o certo. E geralmente a pessoa que está tudo certo, né? Então, baseado no filtro que ele tem na vida dele, na cabeça dele, ele vai me julgar. Então, por exemplo, eu saí da igreja adventista, aí chegou uma pessoa muito querido, e diz assim, pergunta assim para mim: quando foi que você deixou Satanás começar a usar você? Quando na verdade eu vejo que é o Espírito É Santo o que contrário. é o contrário. Então, por que eu vou atacá-la de volta? Não. Eu vou dizer, olha, eu amo você, eu quero que você entenda que você está chamando de Satanás é o Espírito Santo. Então, eu não posso odiá-la porque ela falou isso, mas eu tenho que levá-la não a entender como eu entendo, mas ela leva isso para Deus. Porque você falou uma coisa muito linda no início aqui agora, é que todos nós temos relacionamentos. Até quando eu leio um livro. Porque quando eu estou Uhum. lendo o livro, eu estou me relacionando com o autor. E aí é muito melhor, Elis, eu ler o livro. A gente já teve situações em que eu gostei do livro, falei para você, você foi ler, eu li também. Então, uma coisa é você me falar sobre o livro, e outra coisa é eu ler o livro. Porque aí eu realmente tenho uma relação. Eu não posso ter uma relação com o autor simplesmente o que você me fala. Eu posso ter uma admiração, não é? E a mesma coisa é com a palavra de Deus, é com a Bíblia. O autor da Bíblia, eu creio que é o Espírito Santo, que usou homens para escrever a palavra de Deus. Então, se eu leio, se eu estudo, eu estou tendo um relacionamento com o autor, Exato. não é? É muito Bem diferente isso. Uhum. de estar respondendo as lições que são já pré-formatadas para a gente entender que é verdade e levar ali tudo naquele mesmo nível, né? Então, assim, a gente precisa de relacionamentos. Nós somos seres sociáveis. Absolutamente. Então, É isso então, mesmo. além você tem mais alguma coisa a falar sobre os relacionamentos saudáveis? Ou você quer
Não, acho que a De- gente já pode passar para outro, né? Porque o saudável é aquele sonho de consumo. A gente sabe exatamente o que é saudável, porque é aquilo que está fazendo bem para a gente, né? Está Exatamente. fazendo a gente crescer, o outro também está crescendo, está todo mundo bem, está feliz, está leve, está sereno, está na paz. Eu Exato. digo assim, quando a gente está em paz, tá tudo certo, Tá tudo certo. É verdade. né? É. E aí, Então, na sequência, a gente pode entrar, assim, falando agora do disfuncional. Então, a gente já entende assim, né? Aquilo que funciona é uma coisa que dá certo. hum, Aquilo que não funciona é disfuncional. Então, a gente já aham, saiu do saudável e entrou naquele que está disfuncional. Tem umas coisas ali que não estão muito boas, né? aham. É algo, então, que não está funcionando direito, está muito instável. Sabe aquele relacionamento assim? Ah, tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. Mas Esse é é o disfuncional. disfuncional, né? Então, o disfuncional a gente pode destacar algumas características, assim, olha. Por exemplo, ciúmes, né? Aquele ciúme, sabe, que já começa a exagerar um pouquinho, que já começa, né? Ah, você não vai usar essa blusa, não. Mas por quê? Não, porque essa blusa aí, não, tá muito luxo, tá muito. Não, mas por quê? Ah, porque todo mundo vai ficar te olhando, vai ficar. Não, não quero. Não é, meu amor, mas sabe o que que é? Não é por nada. É porque, assim, você é muito linda. Você vai chamar atenção, você vai, sabe? Pois é. Então, é aquele ciúme. Daí a pessoa se sente assim, ai, tem ciúme de mim. Ai, que fofo, me ama. Mas Uhum. já tá te impedindo de colocar aquela blusinha que você quer. Então já não tá muito legal, né? Uma outra característica são as brigas frequentes, né? Quando a briguinha começa, às vezes, até por causa do ciúme. É hoje, aí amanhã repete, aí amanhã tem outra briguinha, aquele negocinho. E aí tem gente que fala assim, ah, mas umas briguinhas é boa, apimenta a relação. É mesmo? Será? Hã, Né? hã. Porque depois já vai surgindo assim a chantagem. Não, Uhum. mas olha, se você não fizer isso pra mim, também não vou fazer. Vamos jantar lá na casa da minha mãe hoje? Ah, não, não vou. Ah, se você não for comigo, então assim, ó, também não vou na casa da sua mãe depois, hein? Ai, gente, Né? realmente. Começa, mas não são coisas assim ainda muito, né, pesadas. Aí entra assim uma falta de desrespeito. Por quê? Se eu tô começando com chantagem, eu já tô desrespeitando a pessoa. Eu já estou desrespeitando, Exatamente. Que pode né? ser assim, né? Ah, não vou almoçar lá na casa da sua mãe, não. Ai, gente, ela não gosto porque me enche o saco. Aí você vai responder, mas a tua mãe também é tão boazinha. Então fica aquela. Aquele joguinho, né? Começa um aquele negócio ali, né? E é, é onde os conflitos aí começam a aumentar. Tem também, gente, nesse relacionamento disfuncional, a falta de conexão, né? hum, Porque percebe, se um falou assim, poxa, sábado a gente vai almoçar na minha mãe. Aí, ah, não, mas eu não vou. Puxa vida, mas almoçar na casa da mãe é importante. Vamos pensar assim para ela. Por que que ele não vai? Se ele casou com ela e quando a gente casa, né, é pacote que a gente leva, a gente não leva. exatamente, você casa com a família, né? Casa com a família, com todos os problemas e as alegrias e tudo junto, né? Junto. Então já começa aquela desconexão. Eu quero, vamos no cinema para assistir tal filme? Ah, não, mas esse filme eu não quero, eu quero assistir aquele outro. Ah, mas então, sabe? E aí, de repente, um vai para um cinema, outro já vai para o outro, Ai, aí, não, aí já emburra e já não vai, entendeu? e E aí, vai um, aí agora vai ter dois problemas agora nessa situação, né? Que um vai para o cinema e o outro vai dizer não é pecado. Se você for, o seu anjo da guarda vai ficar do lado de fora vai esperando por ficar. você. Então eu não vou. É, Então, são essas crenças, né? E uma outra coisa também que eu estava achando interessante, assim, você falando, que eu vejo, também é a falta de comunicação, é muito grave isso. Porque, inclusive, no relacionamento saudável, a gente precisa entender que em alguns, não somos perfeitos. Até nos relacionamentos saudáveis, vamos acordar um dia e, como fala, o pé esquerdo, né? De vez em quando. Mas é. a gente tem a capacidade de se comunicar, Isso, sentar e conversar, tentar e né? conversar. Então, aí você tá no disfuncional, né? Que é um agredindo o outro um Isso. pouquinho, coisa e tal. Mas, E aí tem mais, Debbie, porque assim, ó, é a falta de conexão que um quer uma coisa, outro quer outra, não concorda com isso, não concorda naquilo, e aí um cede daqui, o outro também não tá cedendo, né? Fica aquele negocinho assim meio chato. Tem pouca intimidade. Por quê?
Gente, quando começa ciúme, começa com briguinha, começa com conflito, começa com desrespeito, o que que acontece? O casal já É, se afasta. Então já exatamente. começa a ter pouca intimidade. Então já não tem mais aquele toque, não tem aquele abraço, não tem aquele beijo, né? Tô indo trabalhar, tá? Tchau. É, Como dar tchau? Vai lá e dá um abraço, é. né? Aquele abraço de 30 segundos, ô meu amor, ó, que você tenha um bom dia, que Deus abençoe você, que tudo dê Uhum. certo, tal, nananã, né? Para dar uma release de ocitocina, né? Nos dois. Exatamente, afinal de contas, né, os dois têm Felicidade, que sair alegria. bem de casa, né? Então, Hum, e a intimidade sexual também, né? Porque assim, se já não teve um bom dia, se teve um monte de coisinha, se já não tá dando aquele abraço gostoso, não tá dando aquele beijo na boca de no mínimo 6 segundos, tá, gente? uhum. 6 segundos, tá bom? Seis Beijo na segundos. Eu vou boca. começar a contar 30 isso. segundos de abraço, coração com coração, não pode ser menos que isso. Uhum. E aí a intimidade vai, né? Aí começa Fluir assim, a normalmente. mulher, especialmente a mulher, né? Ela começa assim, poxa, tá faltando carinho, tá faltando amor, tá faltando cuidado, tá faltando não sei o quê. Aí tô com dor de cabeça. Quero É, não. pois é. Aí no outro dia ela tá nervosa, aí no outro dia tá não sei o quê. Aí ele porque ontem não quis, hoje também não quer. E Pois é, tititi. porque dizem que o preparo para a mulher começa de manhã já, né? Então, Começa. Sexo começa na hora que acorda. na hora que acorda. Então, assim, o homem vai, não presta atenção, e agora a gente está falando só agora num relacionamento amoroso, né? A gente falou que ia falar. Entrei no amoroso, mas assim, ó, é, também em outros, né? Com Então, certeza. o filho sair de casa sem dar aquele tchau para a mãe, aquele, né, um Uhum. beijo, sem Bom pedir dia, a bênção, como eu fui criada pedindo bênção, uhum. né? Então já não tem mais isso. Quando chega, já não fala, sai e não avisa, ó, mãe, hoje eu vou atrasar um pouquinho, ó, mãe, eu vou demorar para chegar, mas eu tô aqui em tal lugar assim, assim, Pois é. né? E os Uhum. relacionamentos, eles vão se distanciando, porque não falou, então, não falou, também não vou perguntar, né? É. E já começa aquela história. Então, vai, gente, separando, vai criando ali uma barreira no meio, né? Ah, Pouca afinidade é outra situação, né? uhum. Dentro desses relacionamentos disfuncionais. Porque Uhum. cada um quer coisa diferente. Uma Ah, coisa mas diferente. assim, eu adoro futebol. Ai, Uhum. mas saco, ele já vai sentar ali, já vai assistir o jogo. Ih, porque Pois é, preguiça brasileira. acho bom que você falou nisso, porque olha, eu sempre brinco dizendo que, como eu sou solteiro, moro sozinha, eu tenho todo o controle no controle remoto. O controle remoto é Todos os meu. controles. Aham. Todos os controles eu controlo. Mas olha, às vezes eu convido amigas para virem aqui na minha casa, que eu quero dividir o controle remoto. Aham. Porque a gente vive em relacionamentos. Então, com o marido e mulher, cada um tem uma televisão agora, né? A gente, são quatro, dos que não aceitam, mas tem televisão em cada cômodo da casa. Então, mas é bom sentar e ter alguma coisa em comum que eles gostem, que façam, que Exatamente. façam juntos. Exatamente. Um amigo senta para assistir filmes juntos. Porque o casal também não pode fazer isso, né? Então, É, algumas afinidades. exatamente. E isso, né, Deb, pode ser trabalhado, né? Hum, Então, assim, a criança, por exemplo, ela senta para assistir um desenho, papai e mamãe senta, vamos assistir esse desenho junto, né? Vamos pois brincar é. junto? Vamos sair de Aham, bicicleta para passear? Vamos no aham. parque? Vamos fazer um almoço junto? Exatamente. Então, Nossa, vai bons criando momentos. laços, né? É. E Nossa. por último, eu diria assim, como no relacionamento saudável existe a comunicação assertiva, que os dois sentam e conseguem conversar, no disfuncional já não. No disfuncional, um fala A, o outro fala B, Uhum. né? É muito aquela coisa assim, que hora que a gente vai no mercado amanhã? A gente vai no mercado amanhã. Só que não marca, não fala a hora. Aí um acorda de manhã e fala assim, bom, ué, você não tá pronta ainda? Nós não vamos no mercado? Mas é à tarde que nós vamos. E aí aquele desencontro, sabe? São diálogos que não são produtivos. Se senta para conversar alguma coisa, combina uma coisa, sai dali e faz diferente. Então, ainda que conversa, não resolve muito, Não porque resolve. Porque não não fala a segue. verdade, mas insere. Não, porque, olha, deixa eu fazer só um exemplo aqui.
que aconteceu com você, comigo e com você. Não sei se você lembra, eu cheguei aí em Campo Grande e a gente foi alugar um carro, né? Porque a gente queria Uhum. viajar e era melhor a gente estar com um carro para não ah, com quilometragem livre, né? E quando a gente chegou lá, o carro era manual. E eu, apesar de ter aprendido a dirigir carro manual, eu tenho minhas dificuldades hoje com carro manual, porque há mais de 20 anos, eu dirijo carros automáticos, né? Então, quando eu cheguei, você lembra disso? A gente chegou, eu entrei no carro, fiquei olhando para o carro olhando para mim e nada acontecia. Aí você falou, deixa que eu. Quando a Aham. gente pegou a estrada, eu comecei a me sentir mal, porque eu achava assim, meu Deus, se eu estou dizendo que eu quero dirigir, não é porque eu quero estar no controle, mas eu também não quero estar aqui sentada como uma passageira, só vendo as paisagens lindas do De Pantanal. Uber. E Uber, eu quero que Uber. ele saiba que eu vou dirigir se precisar. E se ela estiver confortável dirigindo, então aí eu cheguei para você e falei, Elis, vamos falar isso honestamente uma para outra. Eu tô muito bem aqui sem dirigir, mas eu não quero ficar só aqui sem dirigir se você precisa de ajuda. E você foi muito sincera comigo. Você disse, não, eu tenho medo de morrer na estrada, eu não vou deixar você pegar, não. Não, não foi isso que você falou. Você falou, não, Ah, não. você falou, eu gosto de dirigir, para mim tá muito bem. Aí eu fiquei Aham. tranquila. E foi muito bom, porque Exatamente. realmente você dirigiu, né? Depois eu peguei o carro sozinha e consegui dirigir sozinha também. É. Mas você e nós tivemos uma comunicação e resolvemos. Eu me senti livre, eu me senti tranquila, sabendo que você estava fazendo uma coisa que você gostava e eu não estava impondo isso a você. E você se sentiu tranquila também, sabendo que eu tinha dito para você o que é que estava me deixando, Se angustiando, me né? angustiando. Aham. Exatamente. Isso é ótimo. Isso é exemplo de comunicação assertiva, né? É o outro falar aquilo que sente, aquilo que está pensando, e o outro também falar. E de Então, toda vez. repente poderia ali em algum momento, né? A gente não falar assim, não, mas então tá, então eu vou parar o carro aqui, você dirige um pouco. Também poderia, Exatamente. Então, como a né? gente conversou sobre isso, deu liberdade para você dizer, Debbie, vamos parar ali agora e você pega a direção. E eu tranquilamente iria pegar a direção. Exatamente. E bem isso mesmo, né, Débora? É. Então, assim, ó, complementando essa questão da comunicação, né? Hum. É, dentro de um relacionamento já disfuncional, já não existe essa comunicação afetiva mínima, né? Porque o que nós tivemos foi uma comunicação. Você falou de uma forma assertiva, aquilo que você sentia, aquilo que você estava pensando naquele Uhum. momento, e é a mesma coisa, né? Entre amigos é assim, entre marido e mulher é assim, entre colegas de trabalho é É assim. A assim, gente precisa exatamente. falar, e falar de uma forma afetiva, ou seja, sem alterar a voz, sem usar palavras, Acusações. né? Tudo muito tranquilo. Então, no disfuncional, isso vai sumindo, porque assim, se vai conversar, já não conversa de uma forma assim respeitosa, querida, né? Tô Exatamente. falando, enfim, já começa ali a magoar o outro, já começa a criar aquelas situações, né? Uhum. É Então, verdade. é para isso, tá? O disfuncional é bem isso. Então, se você vai ouvindo aí, de repente você volta, né, um outro dia, ouve de novo para você saber avaliar como que está sendo o seu relacionamento. Que o objetivo meu e da Deb é esse, que você Você consiga melhore. identificar o Aham. tipo de relacionamento que você tem com todas as pessoas no qual você está convivendo aí. Pois é o relacionamento saudável, é o relacionamento disfuncional, ou quais são os outros? Agora entra o tóxico. Ah, é. Aí é. E aí, olha só, eu ouço muito aqui no consultório, as pessoas chegam aqui e falam assim, eu vim te procurar que eu preciso de ajuda, que eu estou num relacionamento tóxico. E às vezes é disfuncional. Às Hum. vezes já chegou no abusivo, mas a pessoa não sabe ainda onde é que ela está. Então, o que eu faço com eles é exatamente o que eu estou fazendo aqui com você. Qual a diferença dos dois? Eu tô falando a diferença e aí, você, assim, ó, tá, em qual que você se enquadra, né? Então, Uhum, o tóxico ele já é diferente, porque assim, ó, no disfuncional é aquela coisa que está acontecendo, mas ainda está leve, uhum, né? Agora, o tóxico já é um relacionamento que prejudica ambas as partes
É porque já é aquele relacionamento que não nutre, que não traz nada de bom. É o tempo inteiro, porque assim, ó, o tóxico, os dois são tóxicos, tá? Não é O um tóxico mais do não que tem o só outro. um. Os Não. dois são. Um relacionamento tóxico é um pro outro. Ah, tá. É um com o outro. Então, assim, sabe aquela coisa? Se um fala alto, o outro também fala. Se um grita, o outro grita. Se Hum, um joga o celular na parede, o outro vai lá e arranha o carro. Se nossa, um então rasga a roupa, o outro quebra alguma coisa. Então, jogo. é tudo assim, ó, é na mesma altura. Por isso que é tóxico para os dois. Os dois ficam se ferindo, se machucando ali o tempo inteiro, tá? Então, um relacionamento tóxico, ele nunca é unilateral. Ele tem Não, sempre harmonizado, né? A é, toxicidade é harmonizada, vem de é um harmônica, harmônico. exatamente. Né? Então, e como é que a gente percebe isso, né? Falta de apoio mútuo. Então, é muito assim, ah, puxa vida, fiz almoço sozinha. Olha aí, ó, meus filhos tudo aí assistindo televisão, jogando, quer nem saber, né? Então, então agora, eu vou dar um castigo neles. Também amanhã eu não faço. Amanhã eu deixo todo mundo sem comer. Aí o filho, vamos pensar assim, o filho já, ele vai lá e pede um lanche só para ele. Então é assim, não quer fazer? Então tá bom. Então eu vou comer Nossa. sozinho, você fica assim, né? E aí no relacionamento, né? Porque eu queria fazer faculdade e o fulano não me apoiou. Então, mas agora tem aquele emprego lá que ele tem que viajar, também não vou apoiar. Vou falar que se ele pegar esse emprego, eu largo dele. Ai, gente, realmente aí é troca Entendeu? de Exatamente, né? É uma briga de foice. briga de Existe também muita competição, né? É aquela coisa assim, eu tenho que ser melhor do que ele. Eu tenho que ser uhum, melhor. uhum. Então, eu vou estudar mais porque eu quero ganhar dele. Hum. Eu vou trabalhar porque eu quero ganhar mais que ele. Ah, É muita competição, é muito competição. triste, né? E agora pensa os filhos no meio dessa história, né? Yeah. O desrespeito é muito grande. Por quê? Porque já envolve aqui, gente, é, a briga da fala, né? Então, palavrões, gritos, Nossa. é, às vezes até agressão física, né? É desrespeito total mesmo. O desejo de controlar o parceiro. Esses Uhum. dias, olha, eu vou compartilhar uma coisa aqui, né? Uma pessoa falou para mim assim, uma mulher me disse assim. Eu descobri que meu marido, lá atrás, quando a gente começou um relacionamento, eu descobri que ele tinha uns 20 contatinhos no telefone. E eu peguei o celular dele e fiz ele apagar tudo. E ele apagou. Então, ó, a pessoa, você viu? Ele tava de sacanagem com ela Uhum. descobriu, aí ela se impôs, não, porque você vai apagar tudo agora. E agora você não tá no relacionamento, é comigo, meu filho, não é com qualquer uma, não. Tá bom. Aí ele apaga. Só que o que que ele faz? Tinha lá um contatinho especial dele e ele foi atrás e conseguiu o contato de novo. E continuou conversando com a pessoa. É. Só que ele conversava e apagava. Ai, gente, tá vendo? Tá? Aí lá um dia, passado meses, ela pega o telefone, porque agora ela se sente na obrigação de cuidar do celular, né? Ela pega o telefone e ela descobre que ele continuava conversando. E aí ela, muito brava, ela falou assim, e eu briguei, eu fiz um auê. Aí ele chorou, se ajoelhou, pediu perdão, falou que vai mudar, que não sei o quê, e tal, tal, tal. E eu peguei aquele telefone e conversei com a pessoa e falei que não sei o quê. Ai, Aí, mas olha só, né? A toxicidade. A pessoa pegou para ela a responsabilidade de cuidar, porque na fala é assim, ó, porque agora tá comigo. Porque é. agora, essa pessoa, ele precisava de uma mulher para tomar conta, para controlar. Não, pois é. Pois é. E se ela trocasse, ao invés disso, fosse uma coisa, sentasse para conversar, dissesse, olha, nós estamos casados agora. Você acha que seria saudável? Seria É. muito mais eficiente uma conversa, não é? Porque ela impor, você vai pagar tudo. Nesse caso, Deb, quando a gente estiver falando lá sobre narcisista, sobre tal, aí a gente vai voltar nesse assunto, eu vou falar umas coisas aqui, né? Mas o que que eu quero dizer aqui, ó? Nesse ponto, o relacionamento tá tóxico.
Uhum. Por quê? Ele não tá legal porque ele continua com os contatinhos. É, E ela também não tá legal porque ela não tem paz, gente. Ninguém tem paz ninguém tem nessa paz. história mais. Entende? Então tá tóxico, tá um agredindo o outro da maneira que consegue e tá ruim pros dois. Tá ruim pros dois. Né? E Nossa. aí vem, olha, e nessa história toda, o que que acontece? Já pode começar a chegar a agressividade, porque numa dessas conversas, né, de tal, um pode agredir o outro, não só verbalmente como fisicamente, porque as crises de ciúme vão acontecer de uma maneira estrondosa, já não como no disfuncional lá, que era aquele ciúminho. Aqui já começa, né? De repente a pessoa já chega assim, ah, porque você tá olhando para aquela fulana? Então, peraí, Uhum. né? É. Ciúme de amizade, gente. Eu atendo muitos adolescentes e o ciúme entre eles é uma coisa absurda. Então, assim, eu tô aqui nesse grupo, eu sou amiga dela, mas aí, Elis, ela fez amizade com a menina lá da outra sala. Você acredita que não ficou, nem ficou comigo na hora do intervalo? É, Né? realmente. Já é o quê? Já é tóxico, porque daí já vai lá, já briga com a menina, que não sei o quê e tal, né? Com a colega. É os irmãos que muitas vezes, né, tem aquela diferencinha de idade. Aí um dos irmãos já faz um outro grupinho, e aí já começa aquela briga. Não, porque agora ele não liga mais pra mim, porque agora ele só liga lá pros amigos dele, que não sei o quê e tal. E Pera, aí deixa eu ver se eu entendi. vira Então tem briga. um monte de adolescentes de 40, 35, 50 anos. Tem também. Tem também isso, né? Tem, Pois é. Gente. tem também, né, Débora? No tóxico existe muita possessividade, né? Que é essa coisa. Se é meu amigo, tem que ser só meu. Se é minha amiga, tem que ser só minha. Se é meu namorado, só tem que ficar comigo. Se é possessão, né? É uma briga de poder aqui, né? Uhum. Aí vem a manipulação, né? A chantagem, porque se você fizer isso, né? Então, assim, o tóxico é um super disfuncional de ambas as partes. Elise, e quando é que começa a passar de tóxico para, no final das contas, que seria o abusivo? Um relacionamento abusivo. Porque eu sempre entendi que o tóxico é abusivo. Mas você me falou que realmente é um abusando do outro, não é isso? E É. como é que é? Qual é a definição, então? Você pode dar algum exemplo com relação a o que é o relacionamento abusivo? E qual a diferença do tóxico? Quando é que sai do tóxico para entrar no abusivo? Quando existe só um abusador e um abusado. Então, o abusador é sempre o mesmo. Porque vê que no tóxico eles trocam de lugar, né? É um agredindo o outro. Aham, Mas aham. no abusivo, não. No abusivo é sempre um abusador e um abusado. O abusador é sempre o mesmo, o abusado é sempre o mesmo. E esse tipo de relacionamento, ele não começa assim, de cara já sendo abusivo, não é? Não. Ele começa muito amoroso, parecendo saudável, e ele vai descendo os degraus até chegar num local em que é considerado realmente abusivo e que você tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma atitude rápida, né? O que que acontece, né, Debbie? Dentro do relacionamento abusivo, que o abusador é aquele que quer o poder de todas as formas, né? Então, ele quer o poder emocional sobre aquela pessoa, ele quer o poder financeiro, ele quer o poder físico, ele quer o poder de tudo, tá? Então, aquela pessoa abusada, ela se torna um objeto na mão daquela pessoa, daquele abusador, né? Uhum. E esse abusador, ele não tem sentimento, ele não tem, gente. Não adianta falar assim, é porque quando ele perde a cabeça, ele vai lá e bate, faz isso, faz aquilo, e depois ele se arrepende e pede perdão. Não, o abusador não pede, não tem Pois é, arrependimento. mas tem o abuso verbal e tem o abuso É, físico, né? exatamente. É. Olha só. Porque começa, né, de uma maneira sutil, e aí aos poucos vai minando a vida dessa outra pessoa a ponto dela se tornar completamente dependente. Então, o que que acontece? E aqui, ó, na questão do abuso, a gente pode falar assim, é o abuso psicológico, né? De julgamento, de crítica, de humilhação, de abandono, de rejeição, de tudo, tá?
Passa também para o financeiro, porque o abusador ele quer o abusado sobre a dependência financeira dele. Por quê? Uma pessoa que tem dinheiro, que tem trabalho, que tem profissão, são abusadas também, tá, gente? Então, tanto que a gente está vendo assim na mídia, de vez em quando aparece uma situação, né, de algum famoso, alguma famosa, que, que são pessoas ricas, famosas, têm cultura, têm tudo e são abusadas. Aí a gente entra na questão da dependência emocional e etc. E tem também, em um número alarmante, o abuso sexual, tá? Abuso sexual dentro dos namoros que a gente, né, que eu recebo aqui todo dia, dentro do casamento, dentro daquelas pessoas que a gente olha dentro da igreja que você fala assim, gente, essa pessoa aqui é uma santa, né? Essa pessoa aqui é, e não Mas é abuso sexual dentro do casamento. dentro do casamento. Porque o que Nossa. que é abuso? Olha só, o que que é abuso sexual dentro do casamento? É um dos dois, né? Na maioria das vezes o homem exigir uma relação sexual num momento que a mulher não queira, ou que ela não esteja disposta, ou que ela esteja doente, enfim, né? Então, forçar uma relação é abuso. Usar de artifícios para convencer aquela pessoa do tipo, bom, se você não, você é minha mulher, se você não quiser, eu vou lá fora e pego outra. Ai, gente, é realmente. Né? Isso é abuso psicológico em relação à parte sexual. Né? Uhum. Então, não é só. E a questão, né, de não ser, vamos dizer assim, ser um monstro, né? Uhum. Tratar essa pessoa com rispidez, com grosseria, tudo isso é abuso. E eu Uhum. vejo aqui, gente, muitas mulheres sendo tratadas dessa forma e elas falam assim, ai, mas homem é assim mesmo, né? Aí é que meu marido não é muito delicado, ele não é assim muito. Então, é abuso. É É abuso. duro de falar Oi, isso, Liz. é abuso. Elisa, a gente está há 1 hora conversando aqui já, e, nossa, os pontos que você tem trazido assim são impressionantemente importantes para todos nós aprendermos um pouco mais, porque quando aprendemos sobre nós, começamos a aprender também sobre a outra pessoa e identificando como é que está o nosso relacionamento. Então, a gente deu uma pincelada em vários, né? Você falou em vários. A vontade nossa aqui nessa nossa live e que vão ter outras, é que a gente possa conversar agora como é que esses relacionamentos, esses tipos de relacionamentos acontecem dentro do âmbito religioso, quando existe um momento em que os dois eram de uma mesma religião, eram, não é? E agora um descobre uma coisa com relação àquilo e não é mais o mesmo. Então, é isso um jugo desigual? O que é isso? Então, é isso que a gente queria chegar mais a fundo e a gente não vai poder fazer agora, porque esse o início, vamos dizer que é o pilot, é a abertura, né, da série. Então, assim, você poderia terminar a reunião agora com alguma as palavras finais e a gente então vai deixar vocês assim em suspense para a nossa próxima próximo capítulo, quando vamos falar no âmbito de sair da igreja e continuar com um relacionamento saudável ou não, e o que fazer para isso acontecer. Isso. Então, assim, olha, aqui a gente deu uma pincelada, como a Debbie falou, nós vamos entrar de uma forma um pouco mais profunda nesses assuntos, com o objetivo de vocês avaliarem o relacionamento que vocês vivem, quer seja no trabalho, quer seja na família, quer seja no relacionamento amoroso. Então, que você possa identificar que tipo de relacionamento você está vivendo e tomar as decisões que são necessárias, né? Hum, De repente, buscar por uma terapia, buscar por uma terapia individual, buscar por uma terapia de casal e, em hum. última instância, né, se você vê que é um relacionamento abusivo, você fazer, orar muito, pedir para Deus te mostrar o caminho,
mas há situações em que são A insustentáveis. separação é insustentável. Da mesma maneira que eu separo de um amigo que não entende e começa a me agredir porque eu não faço parte da religião desse amigo, eu vou ter que, a algum ponto, eu vou ter que dar um basta e dizer, não, a gente agora não tem mais um relacionamento. E isso, infelizmente, pode acontecer também entre casais, né? E a gente precisa entender como é que a gente pode evitar isso. E se pode evitar, né? Exatamente. Então, gente, liguem para Elis. Eu vou colocar aqui o contato dela. E se vocês quiserem alguma, se quiserem fazer parte do nosso grupo, se vocês quiserem fazer parte dos nossos estudos bíblicos, mande um e-mail para mim também. Eu vou colocar aqui o meu e-mail e que vocês fiquem na paz. Até a próxima. Um abraço.